Vamos começar no capítulo 1. Respondeu, porém, Jó e disse: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavra? Já 10 vezes me envergonhaste. Vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes. Embora haja eu, na verdade, errado comigo, ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me arguiste pelo meu opróbrio, sabeis agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados e eu me vou. E arrancou a minha esperança como a uma árvore. E fez inflamar contra mim a sua ira. E me reputou para consigo como um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim há meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se faz estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem? Quem me dera que se gravassem num livro? E que com a pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei, oh glória, que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus, glória a Deus. Passar
Jó passou, não abrir mão da sua fé, não pecar contra Deus, permanecer com fé em meio às trevas. O que esse homem sofreu, o que ele perdeu, filhos, bens, honra, mas ainda assim não pecou contra o Pai. E aqui em meio a toda essa tribulação, ele tem forças, ele tem fé para dizer: o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Aí ele diz assim, depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. E logo abaixo, ele diz também: vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, não outros, o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Ele está afirmando aqui. Ele não disse, talvez, ou estou sentindo que o meu Redentor vive. Ele não disse isso, talvez o meu Redentor, ou eu estou sentindo. Ele afirmou: o meu Redentor vive. Ele não tem dúvida. E ainda que a minha carne sofra, perca, eu mesmo irei ver com os meus próprios olhos o meu Deus, porque ele tinha certeza de onde ele iria. Eu quero te perguntar algo, você responde para você mesmo. Talvez você esteja passando por algumas tribulações. Talvez você perdeu alguém, talvez você perdeu o emprego, talvez a despensa esteja vazia, talvez um filho ou uma filha esteja nas drogas, na prostituição, talvez é uma enfermidade. Eu não sei qual é o seu problema. Talvez você foi humilhado, talvez você foi caluniado, talvez alguém te machucou com palavras. Eu não sei. Mas eu quero te saber de uma coisa. Mesmo passando por tantas tribulações, tem marido até que bate na mulher, né? Tem mulher que apanha do marido e está aqui. Talvez você não haja como Jó. Talvez você até se revolte contra Deus, mas Ele entende. É algo nosso, é tendencioso. Quando estamos passando por tribulações, por dificuldades, achamos que o Senhor não está nem aí para a gente, muitas vezes. Achamos que Ele se esqueceu de nós, que Ele não se importa. Mas Jó passou o que passou e tinha uma certeza: que o Redentor vive, que os olhos dele verá a Deus. Ele tinha essa certeza. E o que o Senhor está falando aqui contigo, o tema dessa palavra é: perto está o Senhor. Eu quero te dizer que tudo que você está passando, não pense que o Senhor te abandonou. Porque Ele está perto de você. Assim como Ele nunca abandonou Jó. Mas eu quero te dizer uma coisa. Que em meio a tudo isso, vai surgir uma mulher, um homem, com muito mais intimidade com Deus.
vai surgir uma mulher e um homem com muita autoridade para falar de Deus. Porque não é em vão o que você e eu passamos. Tudo tem um propósito. E nunca mais você será a mesma depois que você passar por esse processo. Porque para chegar à promessa é necessário passar o processo. E o Senhor espera de mim e de você que possamos ver como Jó via. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E eu o verei na eternidade. Porque ainda que a carne sofra, tudo aqui é passageiro. A gente está aqui de passagem. De passagem. Vai passar. Mas Jó tinha a certeza para onde ele iria. E eu quero dizer para você hoje, o Senhor fala contigo e comigo. Não importa o que você está passando. Apenas creia que eu estou contigo. Que vai passar. E não importa o que aconteça aqui na terra. Porque estamos de passagem. Porque temos que almejar a eternidade. Os dias são maus. E vai ficar pior. E o que nós temos que nos preocupar é estar no centro da vontade de Deus. O que temos que nos preocupar é andar conforme a sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Não adianta falar, não adianta cobrar se você não viver. Não viver. Porque muitas vezes queremos cobrar. Cobrar do próximo, cobrar do filho, cobrar do marido, cobrar da mulher, cobrar do vizinho, cobrar, mas nós mesmas não estamos fazendo. Mas Jó sabia, ele até não entendia muitas vezes por que estava passando por aquilo, se ele procurou fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Mas uma coisa ele sabia, ainda que a carne dele se consumia, ainda que pessoas os acusassem, porque eu acho que a pior coisa do mundo que Jó sentiu naquele momento foram as acusações. Perdeu filho, perdeu bens, sua saúde. Mas os amigos que ele esperava estender a mão, Jó, a gente está contigo, o acusaram. Talvez você esteja sendo acusado. Talvez aquele que você esperou, aquela, estender a mão, encolheu. Foi decepcionante para Jó. Mas ainda assim, não pecou contra o Senhor. Ainda assim, declarou: o meu Redentor vive. E eu quero dizer algo para você e para mim, quando Deus me deu essa palavra. Não importa qual foi o seu problema, não importa qual é o seu problema. Jó também teve perdas, perdeu seus 10 filhos. Talvez você perdeu alguém que amava. Mas tenha uma certeza no seu coração. O nosso Redentor vive. E lá na glória, tu vai encontrar com aquele que você perdeu. Tenha essa certeza dentro do teu coração.
Não permita a tristeza. Não permita que pessoas lancem palavras que te afastem do Senhor. Porque nós ouvimos. Não espere que pessoas venham entender o processo que você está passando. A primeira coisa é a acusação. Deve estar em pecado. Está passando por isso porque está em pecado. Mas eu quero dizer que o Senhor não vê como os homens veem. Porque Ele conhece o mais profundo do teu coração. Conhece como conhecia o de Jó. Porque foi ele que incitou a conversa. Não foi o diabo que foi lá falar para Jó. Ele levantou a conversa e falou: está vendo lá meu servo Jó? Mas por que ele fez isso? Porque ele sabia quem era Jó. Assim como ele sabe quem é você. Não pense você que ele não te conhece. Você era informe no ventre de sua mãe e ele já te chamava pelo teu nome. Antes de você proferir a palavra, ele já sabe o que você vai falar. E ele esquadrinha o teu coração. Que às vezes a gente tem atitudes e reações que a gente falava: caramba, eu nem sei porque eu reagi assim. Mas ele já sabia. Então, não adianta manipular, não adianta querer barganhar, não adianta, porque ele te conhece. E o que ele quer hoje, o que ele quer de mim e de você, é trabalhar no nosso coração. É trabalhar. Porque ele restituiu tudo em dobro para Jó. Mas eu tenho certeza, o que foi mais valoroso para Jó não foi bens, não foi os filhos, os empregados, os bois. Sabe o que foi? A intimidade que ele criou com Deus. Porque o que ele passou o aproximou de uma forma a qual ele nunca tinha vivido com Deus. E isso não tem preço, porque o boi fica, a casa fica, o carro, o microfone, o som, tudo fica, mas a eternidade com ele é que importa. E ele está dizendo aqui: não importa o que você está passando, perto está o Senhor, perto Ele está de você. Ele nunca te abandona, nunca, você não está só, não está só. Eu sei que é difícil, você está passando por uma tribulação, um problema, uma perda. É difícil você acreditar que Deus está ali, permitindo isso tudo. Aí ele fala: eu estou perto de você, eu permiti. Eu permiti porque eu quero que você seja como o ouro apurado, que é passado pelo fogo, o ouro refinado, trabalhado, porque você não vai para a eternidade de qualquer maneira. Ele precisa te limpar, ele precisa te quebrar, ele precisa refazer o vaso sem fissuras. E ele sabe exatamente o que nós precisamos mudar. Ele sabe exatamente aquilo que vai nos impedir de entrar na glória. Porque nós não vamos entrar de qualquer jeito. E quando Ele permite situações, primeiramente Ele quer trabalhar em você e em mim. Ele quer moldar, trabalhar, limpar, tirar as fissuras, ser um vaso de honra. Mas Ele está perto. Ele está perto. Ele nunca nos abandona.
Nunca. Eu sei que é difícil, sabe? Mas o que é lindo, o que eu vejo Jó aqui no auge da angústia, ele declarar com toda certeza, é uma verdade, ele declarar: o meu Redentor vive. Ele vive, ele estava no auge da angústia. Se você olhar o Jó lá do 1 a 6, ele está dando a resposta aos seus amigos. Se você ir lá do 13 a 17, o que ele está falando? Que ele é rejeitado até pela sua família. Quantas vezes você está passando por problemas e aqueles que você esperava tá perto de você, se afasta, te abandona, mas ele diz: eu estou perto. É porque ele nunca nos abandona, nunca. Aí tu chega do 18 a 20, Jó, ele está clamando por compaixão diante de todo o sofrimento. E quantas vezes a gente está sofrendo também por alguma coisa, está clamando, está desesperado, e ninguém estende a mão, mas te acusa. Está passando porque pecou, está passando porque fez coisa errada. Eu é que não vou me meter nisso para não pegar vento. Mas não liga não, porque perto está o Senhor. Ele disse: perto está o Senhor, nunca nos abandona. Quando tu chega do 21 lá, 22, Jó expressa sua dor por causa da rejeição, por causa do abandono. E quantas vezes a gente se sente abandonado e rejeitado? Quantas vezes não te convida para os almoços, não te convida para as festinhas, não te convida para ir para a praia, não te abandonam, não te rejeitam. Mas perto está o Senhor. Perto Ele está. Mas o lindo disso, quando chega lá no 23 e 24, Jó, ele encontra esperança em Deus. E no 25, 27, Jó anseia por ver Deus face a face. Quando tu se sentir rejeitado, desprezada, humilhada, fracassada, decepcionada, clama por Ele. Clama por Ele. Só Ele pode mudar o quadro. Só Ele pode mudar a situação. Debochavam de Jó até as crianças. Debochavam. Imagina, perdeu tudo. Até a honra. Talvez alguém te veja, não vai dar para nada não. Isso aí não vai dar para nada. Mas Deus está falando: perto eu estou de você, e eu vou te dar dupla honra. Para cada dia de vergonha, o Senhor vai te dar dupla honra. Dupla honra. E quando chega no 28, 29, Jó, ele confia. Ele confia na sua integridade e na justiça de Deus, na justiça divina. Você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Você precisa saber quem você é. Quais têm sido as tuas atitudes, as tuas escolhas, mediante o nosso Senhor. Porque Ele virá com a justiça dEle e te dará honra. Te dará honra. Assim diz o Senhor.
não sou eu que digo, mas é Ele que diz. Assim como Jó declarou, o nosso Redentor vive. Lá em 2 Timóteo 1,12, Paulo demonstrou a mesma certeza. Eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Veja bem, para guardar o meu depósito, você tem depósitos de Deus. Na caminhada com Ele, Ele tem depositado coisas em você. Você não está oca, não. Tem depósito. Tem depósito. Tem depósito. Creia nisso. No Salmo 27, 3, Davi diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. E ele está dizendo hoje, não importa qual é a guerra, não importa qual é a batalha, não importa, só confia em mim. Só confia. Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei, o Deus da minha salvação. Está sem emprego? Exalta, glorifica. Está com a despensa vazia? Exalta, glorifica. Está triste, alguém te feriu? Exalta, glorifica. Não importa o que você está passando, não importa. Ele está dizendo, se teu coração hoje está ferido, está magoado, glorifica. 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 O adore. O adore. O adore. E Hebreus 10:35 fala o seguinte: oh, aleluia, eu posso te sentir, Senhor, muito obrigada. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Não rejeite a confiança nele. Não perca a tua confiança nele, porque o teu galardão está lá te esperando. Não sou eu que estou dizendo, não, é ele. Então não rejeite. Não rejeite. Não rejeite. Eu quero dizer que aquele que esperamos não está distante, nem no tempo, nem no espaço. Ele está conosco agora. Não estamos órfãos. E o que esperamos não está distante, pois a nossa vida, ela é como um sopro. E nada se compara com a eternidade que já temos dentro de nós devido a Jesus Cristo. Até aqui nos ajudou o Senhor. A eternidade está com você. A eternidade está com vocês, com vocês, com vocês, por causa do Senhor Jesus Cristo. Ebenézia, até aqui nos ajudou o Senhor.